Que arranca-rabo lá em Brasília. Olha, o ano legislativo começou nessa segunda-feira, então acabou o recesso do Judiciário, acabou o recesso do Legislativo e começou com uma bomba, que foi uma ameaça direta do Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, ao Lula. Arthur Lira é quem tem o poder de segurar ou de dar encaminhamento a processos de impeachment. E o Arthur Lira disse para o governo não subestimar esta Câmara dos Deputados e esta mesa diretora, ou seja, ele, a mesa diretora que está ao lado dele, e a Câmara dos Deputados. O Arthur Lira estava irritado porque durante o recesso parlamentar, o governo Lula expediu uma medida provisória que acaba com a desoneração da folha salarial. Então tem alguns setores da economia que receberam um benefício multibilionário por conta da pandemia, só que a pandemia já acabou e continuou o benefício. E o benefício custa 17 bilhões de reais por ano aos cofres públicos. Os mais beneficiados são empresários multimilionários ou bilionários, que são os maiores patrocinadores da imprensa. Empresários ligados a bancos, ligados ao agronegócio, enfim, você liga a Rede Globo e você verá lá que o agro é tech, o agro é pop. Então veja quem são os maiores patrocinadores que pagam muito acima até do valor de mercado, viu? Para ter esses comerciais lá, porque eles pagando acima do valor de mercado, eles também controlam o noticiário. E aí, o que acontece? A imprensa toda detonou o Lula em dezembro, quando o Lula expediu essa medida provisória. Só que não era esse o real problema do Arthur Lira com o Lula, não. Isso era o que estava assim para todo mundo ver, só que a gente tem que cavar mais fundo para achar qual é o cerne do problema. Pois bem, o problema é o seguinte. Eu avisei aqui já algumas vezes que no Congresso Nacional começa-se a discussão para uma eleição para a presidência da Câmara ou do Senado mais de um ano e meio antes da eleição. Então teremos no dia 1º de fevereiro do ano que vem eleição para saber quem será o novo presidente da Câmara dos Deputados, porque o Arthur Lira não pode tentar a reeleição e ele vai sair. Também no Senado vai ter uma eleição, mas lá já está meio apaziguado, todo mundo sabe que quem vai ganhar é o Davi Alcolumbre, que é aliado tanto da direita como da esquerda e principalmente do atual presidente Rodrigo Pacheco, que vai apoiá-lo. Ok, então na Câmara dos Deputados são arranca-rabo. O Arthur Lira exigiu do Lula o seguinte: olha, eu não vou criar dificuldades para você, esquece isso aí de impeachment que os bolsominions falam, eu vou ajudar você nas pautas econômicas que você precisa, mas eu preciso de algumas coisas. Primeiro, eu quero de volta 5 bilhões e 300 milhões de reais que você vetou aí de emendas parlamentares. Segundo, eu quero o fim aí dessa medida provisória, devolver essa medida provisória aí da desoneração, no caso é reoneração, né, da folha salarial. Porque meus patrocinadores, lembre-se, o Arthur Lira, ele tem muito poder? Tem, mas tem empresários bilionários que mandam nele, tá? Eu mostrei aqui em 2021, um áudio que vazou do André Esteves, que é o dono do BTG Pactual, um dos maiores bancos do Brasil. Não é um banco assim que as pessoas têm conta nesse banco, como Itaú, Bradesco, mas é um banco de investimentos para bilionários. Pois bem, o BTG Pactual, o André Esteves naquele áudio, ele fala, desculpa, ele está falando com os estagiários da empresa, né? Então ele dá ali uma palestra motivacional para eles. Ele fala, desculpa que eu cheguei uns minutos atrasados, é que o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, me ligou e o Paulo Guedes aí tomou uma medida, ele perguntou para mim o que ele tem que fazer. Aí todo mundo, Aí ele fala claramente que quem dá ordens no Arthur Lira, quem podia na ligação ali falar, derruba o Bolsonaro, o Arthur Lira dava encaminhamento ao impeachment no mesmo dia, era ele. Ele é quem dava as ordens no Arthur Lira, um banqueiro. Então saiba, esses são quem dão as ordens para o Arthur Lira. Então o Arthur Lira vai lá e ameaça o governo Lula. Olha, eu quero de volta as emendas, isso é para Arthur Lira, quero acabar com isso aí, ou seja, tem que manter aí essa mamata bilionária de alguns poucos setores da economia com a desculpa de que eles geram alguns milhões de empregos e nem se sabe se geram mesmo. Tem que manter isso aí e aí é o caso que o Arthur Lira está em pânico. Eu preciso de apoio amplo e restrito para a eleição da mesa diretora do ano que vem. Eu preciso que vocês apoiem um dos meus candidatos. O Arthur Lira tem 3 candidatos hoje. O principal candidato dele é o Elmar Nascimento, que é um deputado do União Brasil. União Brasil é um partido que tem 3 ministros no governo Lula e que não vota com o governo Lula em quase nada, ou seja, é um partido traidor. O Arthur Lira tem um outro candidato, que é o Marcos Pereira, do Republicanos. Esse é um pouquinho mais leal ao governo Lula, tá? Esse, até durante o governo Bolsonaro,
No último ano, ele já era oposição ao Bolsonaro, e olha que ele é do Republicanos, partido do Tarcísio, partido da Universal, tudo mais. Esse é um pouquinho mais palatável para o governo. E tem um outro candidato que é do Partido Progressista, que praticamente não tem chance. O Arthur Lira quer apoio do governo. O governo Lula não vai apoiar ninguém. O que o governo Lula quer fazer nos bastidores é o seguinte: eles vão deixar o Arthur Lira ali em banho-maria e eles vão articular nos bastidores, obviamente, bastidores, um nome que não seja o nome do Arthur Lira ali para pelo menos ser de alguma concorrência, mas eles não vão apoiar diretamente ninguém, a não ser que eles já tenham certeza que fulano vai ganhar, ou a não ser que apareça um candidato bolsonarista com chance de ganhar. Por quê? Porque apoiar alguém seria cometer o mesmo erro que, olha, eu lembro quantas vezes eu escrevi disso no site do Plantão Brasil, não tinha ainda o canal no YouTube, sobre o erro que o PT cometeu em 2015. Em 2015, parte da militância do PT, que estava ali inflamada pela Rede Globo e pela esquerda antipetista, que são sempre os mesmos, aquela esquerda que odeia o PT. Até votaram no Lula, fizeram L, hein? Mas odeiam o PT. Então a esquerda passou a falar para Dilma: você não pode negociar com o Centrão, tem que ir para cima. E aí tinha eleição ali para a mesa diretora da Câmara dos Deputados, e o PT foi de candidato próprio. E aí o PT levou uma surra do Eduardo Cunha. E aí o Cunha já ficou bravo, já começou bravo com a Dilma. Se o PT não tivesse candidato próprio e ficasse quieto, não temos chances de ganhar, então não vamos colocar candidato. Já começava bem ali a relação com o Eduardo Cunha, provavelmente nem impeachment teria, não chegaria nesse ponto. Mas não, já começou mal. Já começou com aquele pessoal que faz política parece que eles estão fazendo política, dizem DCE, né, que é o Centro Acadêmico da Universidade. Vamos colocar um candidato só para marcar posição. Levou um golpe na cabeça. Pronto, 125 milhões de brasileiros passando fome, marcamos posição, foi isso. Pois bem, então ali o PT aprendeu com o erro ali. A gente não pode se meter numa eleição que não depende da gente, a gente não tem maioria e a gente vai se indispor aí com quem ganhar, se apoiar alguém que perca. Então, vamos ficar nessa. Só que o Arthur Lira, ele está precisando do Lula mais do que o Lula precisa dele. É a primeira vez que isso está acontecendo. E o Lula sabe uma coisa: quanto mais o tempo passar, mais é o Arthur Lira que vai precisar do Lula e menos o Lula do Arthur Lira. Por quê, Thiago? Porque o Arthur Lira, hoje, ele é presidente da Câmara dos Deputados pelos próximos aí 358 dias. Amanhã, ele será o presidente por apenas 357. Ele terá mais 357 de mandato. Daqui 30 dias, ele terá apenas 328. Daqui 100 dias, ele terá apenas 228 de mandato. Aí você fala: caramba, o mandato do Arthur Lira está terminando. Ou seja, o poder do Arthur Lira, as pessoas que estão apoiando qualquer decisão do Arthur Lira vão diminuindo pouco a pouco. E o Lula sabe disso. Então o Lula sabe que qualquer discussão que ele tenha com o Arthur Lira, quanto mais ele prolongar, melhor. O Arthur Lira ia ter uma reunião de líderes da Câmara dos Deputados e do Senado com o ministro Haddad. Os líderes da Câmara cancelaram a reunião. Disseram que algumas lideranças partidárias não estão em Brasília, o que é verdade. Muitas das vossas excelências já estão em seus estados para o carnaval, porque esse pessoal trabalhar não é muito forte deles, né? Então, alguns aí, líderes partidários do Centrão, não estão em Brasília, então foi cancelada a reunião. O Haddad falou com os senadores. O Arthur Lira ficou apavorado com as falas do Haddad. O Haddad disse o seguinte: o governo vai aí negociar, mas não vai ter recuo, não. Não vai recuar. Esses bilhões aí serão cortados. Se não for daqui, vai ser de outro lugar, não tem essa não. Lembremos, o Arthur Lira, no discurso em que ele ameaçou o Lula, ele falou que o Congresso Nacional não é um mero carimbador das decisões do governo e que a Constituição dá ao Congresso Nacional o poder de emendar, de tirar trechos ou de adicionar trechos no orçamento que é enviado pelo governo federal. E que foi isso que eles fizeram e não abrirão mão deste direito. E aí ele ameaça o Lula logo depois de falar isso. Não vou mostrar de novo aí o discurso do Lira, só que com as palavras dele. Pois bem, o que acontece é o seguinte: a mesma Constituição que deixa que o Congresso Federal depene todo o orçamento federal e dê 50 bilhões aí, 53 bilhões para os deputados em emendas, também diz que o presidente pode vetar o que ele quiser. Também diz que o presidente pode editar decretos e medidas provisórias. Medida provisória é praticamente uma lei que vale por 6 meses. Aí tem que ser aprovada ou não, mas vale por 6 meses. Então, o Arthur Lira fica aí meio
meio engessado em qualquer decisão que ele possa tomar. Ele vai ter que articular para derrubar a medida provisória, para derrubar vetos do governo Lula. O que faz o Arthur Lira perder um pouco de barganha. E o Arthur Lira não quer perder nada de barganha, porque toda articulação tem um toma lá da cá, mesmo que seja entre aliados. E aí no da cá, o Arthur Lira não quer dar cá de ninguém, dar nada para ninguém. Por quê? Porque ele precisa de muita barganha para a eleição do ano que vem. Muita ele vai precisar. Então ele não quer. Então o Lula também tinha uma reunião com o Arthur Lira e o Lula cancelou. O Lula mandou cancelar. Não quero falar com o Arthur Lira, nem com nenhum emissário do Arthur Lira. Tchau. Não vou falar. O Lula mandou mensagem via imprensa. A mensagem não é só via imprensa não, viu? O Lula manda via ministros também. O Lula não é igual ao Bolsonaro, que fica mandando mensagenzinha pro Valdemar, para não sei quem, via imprensa. Aí depois o general Heleno manda mensagem pro Bolsonaro via imprensa. O Lula não é assim não. Ele manda, a imprensa noticia e tal, mas ele manda via ministros. Aí sai na imprensa. O que o Lula disse é o seguinte: não vou aceitar esse tipo de chantagem que o Arthur Lira está tentando fazer. Esse tipo de conversa, nem converse comigo. Não falo, não vou falar. Cancela aí, ele esfria a cabeça no carnaval, a gente fala depois do carnaval. Só que depois do carnaval, vamos lembrar, temos aí sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta-feira de cinzas. Vossas excelências, obviamente, não vão trabalhar quinta e sexta, que é feriado para eles. Sábado, domingo, passam 10 dias, aí segunda da outra semana, ou seja, passam 11 dias. O Arthur Lira terá apenas 346 dias de mandato. O poder de barganha do Arthur Lira já está um pouquinho menor. Pouco, Thiago. 3%. É pouco, mas cada vez será menor. E aí o que acontece? Acontece que o Arthur Lira já perde aí 10 dias. Ele queria chantagear o Lula agora. O Lula ainda dá o checkmate final, assim, para falar, ó, você tá engessado aí, Arthur Lira, você tá pego por aqui e por onde você tentar. O Lula mandou o Lewandowski, novo ministro da Justiça, conversar com o Arthur Lira. E tem uma coisa na figura do Lewandowski que não tinha na figura do Flávio Dino, apesar do Flávio Dino ser, assim, excelente em todos os pontos. O Lewandowski, ele tem mais idade. Ele já foi ministro do STF. O Arthur Lira, ele pode com um ministro, com um membro de governo um pouquinho mais jovem, com o Lula não, obviamente. Ele pode até ser assim, daquele jeito dele, falar mais alto e tal. Com o Lewandowski, um senhor aí de quase 80 anos de idade, com toda a trajetória política e no Poder Judiciário que teve o Lewandowski, ministro da Justiça, o Arthur Lira tem que falar fininho. Ele tem que falar fininho. Ele não é idiota. Pois bem, o Lewandowski falou com o Arthur Lira e o que saiu aí na imprensa sobre a conversa foi uma conversa para apaziguar os ânimos. Depois da conversa do Lewandowski com o Arthur Lira está muito mais calmo, viu? Então tudo indica que os ânimos estarão apaziguados aí. Sabe por que estarão apaziguados? Porque o Lewandowski é o ministro da Justiça e o governo sabe que o Arthur Lira é criminoso. E o Arthur Lira sabe também que ele é criminoso. E o Arthur Lira sabe que se o ministro da Justiça, que era ministro do STF, ou seja, tem ali ligação com vários ministros do STF, começar a ir pra cima dele, Arthur Lira, o Arthur Lira não dura nem no mandato. Não é que ele não dura na presidência da Câmara, não dura nem no mandato dele, que está sustentado por uma liminar do STJ. Então a situação do Arthur Lira piora muito se ele começar a tentar peitar o governo de algumas maneiras. Ou seja, o que foi dito para Arthur Lira, assim, em outras palavras, segundo a imprensa, segundo quem estava lá, é o seguinte: olha, você faz aí o seu jogo, obviamente, você é da política, você tem os seus interesses, mas chantagem contra o governo, esse tipo de coisa não será admitido. Porque se você acha que vai ter toma lá da cá, ou que vai ter trocação é não é toma lá da cá mais, não é pancadaria, nessa aí você tá muito mais fraco. Então a estratégia agora do governo é deixar o Arthur Lira aí sangrar. E quando eu digo sangrar, não é que ele está sangrando, está ruim pro Arthur Lira. Não, é que o Arthur Lira está desesperado, porque ele está sofrendo baixas no Centrão. Olha só uma articulação de bastidores. O PSB, que é o partido do Alckmin, saiu do bloco do Arthur Lira. O PDT também está para sair. Saindo esses dois partidos, o Arthur Lira perde aí 20%, 30% do seu bloco. Só que o problema não é esses partidos saírem. É que muitos deputados de partidos do Centrão têm ligação com deputados do PSB e do PDT. Porque nos últimos anos, principalmente no governo Bolsonaro, o PDT chegou até a ser um partido de direita. Muitas das atrocidades do Bolsonaro receberam mais da metade dos votos do PDT. E aí eles têm ligação com o Centrão. E a articulação desses dois partidos é o seguinte: é para esvaziar o bloco do Arthur Lira. Por quê? Porque onde tem alguém com muito poder, você pode imaginar que tem centenas querendo aquele poder. Tem centenas de deputados hoje que olham para Arthur Lira ali, para o alto, com todo o poder que ele tem, e falam, pô, queria ser eu ali.
É só você começar a alimentar o ego de vossas excelências, e vossas excelências, aquilo vira um ninho de cobras, um covil de cobra? Eu esqueci até a palavra. É cobra comendo cobra. Então, é isso que está acontecendo. Essa é a articulação de bastidores que é feita direto ou indiretamente por gente ligada ao governo, que ó, vai esvaziando o grupo do Arthur Lira, cada dia que passa ele tem menos poder, cada dia que passa ele sabe que é menos tempo que ele tem aí para articular, esvaziando o grupo dele, a chance dele eleger o sucessor dele vai diminuindo. Daqui a pouco, não vai demorar muito, vão começar a aparecer outros candidatos no Centrão dizendo, ó, tem que ser eu. E alguns até acenando ao governo, acenando aos bolsonaristas, acenando com pautas que o Arthur Lira não promove. E que outros aí falam, ô, essa pauta eu quero. E aí o Arthur Lira começa a ter mais problemas. O governo sabe disso, sabe que naturalmente aparecerão outros aí, então tá só esperando. O Arthur Lira tá agora numa situação difícil. Ele criou o problema, a imprensa jogou a gasolina, a Globo, os jornalistas da Globo estavam eufóricos na segunda-feira e na terça-feira com o discurso do Arthur Lira. Eufóricos, aí ó, tá ameaçando o governo, só faltou fazer assim, ó. Vão se dar mal. O Arthur Lira já começou a se dar mal, vai dar bem ruim para o Arthur Lira. Então você verá que esse ano aí, o Lula vai manter a maioria que ele tem no Congresso e o Lula vai começar a enquadrar o Arthur Lira bem enquadrado. Veremos, obviamente, vai ter uma reação do Arthur Lira, viu, né? Nossa, levou um checkmate do Lula, perdeu a batalha e vai fugir da guerra. Não vai. Ele não vai desistir da guerra porque ele quer manter o poder dele custo que custar. Veremos aí os próximos passos dessa luta. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Falou!